E neste sábado, a saúde ganhou um espaço maior aqui na Lagoa Grande. É o Cidadania Viva no Campus, uma iniciativa da TV Integração. A gente vai ao vivo agora com o repórter Paulo Barbosa, que acompanha desde cedo a movimentação. Paulo, bom dia. É serviço que não acaba mais, não é? Bom dia, Mônica, bom dia a todos. É verdade, são vários os serviços oferecidos aqui na Orla da Lagoa. As pessoas que estão aqui podem saber como está a pressão arterial, se o peso está adequado, também medir a taxa de glicemia. Até deixa eu perguntar com uma pessoa que está aqui agora, deixa eu tentar falar com esse senhor que está sendo atendido aqui. Como é o nome do senhor? Jesus. O que o senhor está achando desse atendimento aqui? Ué, bom, ótimo. Meio demorado, né? Porque a fila está muito grande. Tá grande, mas valeu a pena. Não vale. Tá certo, então, muito obrigado. Mônica, eu estou também aqui com o biomédico Paulo César II. Esse exame que mede a taxa de glicemia é um primeiro passo importante para diagnosticar o diabetes? Essa é a intenção mesmo da semana de prevenção, né, da diabetes. A medicina no Brasil hoje ela é mais curativa, as pessoas não estão preocupadas com prevenção. Então esse tipo de campanha vem a elucidar pacientes que não têm ciência ainda de que são que tem diabetes, né? Então é um primeiro passo para precocemente você estar diagnosticando uma diabetes. Tá certo, então, muito obrigado. Esse atendimento todo segue até 1h da tarde. Quem está em casa acompanhando o Bem Viver pode vir aqui também para aproveitar. Mônica. Obrigada, Paulo. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. E um dos maiores desafios para quem recebe o diagnóstico é controlar a taxa e seguir adiante com a vida. E é o que tenta fazer o seu Adésio, de Uberlândia. Café com leite e adoçante, bolacha salgada e nada de margarina. Há 15 anos, seu Adésio descobriu o diabetes. Teve de se acostumar com uma nova realidade à mesa. Comia muito, alimentava muito, comia muito doce, muito refrigerante. E adquiri ela, obeso. E assim foi até que ela apareceu. A hora que ela apareceu foi aquele susto. Mais difícil foi aceitar a doença. A pessoa fica muito resistente. Eu fui um desses aí que não aceitava insulina. Para mim era o fim da vida. Hoje, aos 62 anos, mantém um sorriso largo, o simples desejo de viver. A rotina diária envolve 2 testes de glicemia e 2 aplicações de insulina. A esposa, Dona Sirlene, acompanha tudo, desde os sustos, as alegrias e a adaptação. Foi difícil. Ele achava que ia morrer e que não ia cuidar da filha deficiente, né? Ele jura que a pior fase passou, mas ainda falta um desafio: sair do sedentarismo. Eu não tenho tempo. Meu exercício físico é levantar às 5 horas da manhã e deitar 10, 11 horas da noite. Nesse intervalo, que esforço, que exercício o senhor faz? Carrego, descarrego, subo em escada, desço escada, tudo isso. Enquanto o exercício não vem, seu Adésio tem um segredo para enfrentar o diabetes. Olha, eu tenho mais amizade do que tudo. Então eu converso com todo mundo, conheço todo mundo. Isso ajuda a viver melhor, né? Nossa Senhora, é o bem viver de hoje em dia. Feliz da vida, seu Adésio. Agora, um alerta da Federação Internacional do Diabetes é que a doença tornou-se uma epidemia global. Por isso a gente vai falar hoje sobre como é importante o controle e, claro, a prevenção. Para nos ajudar, nós convidamos a endocrinologista, a doutora Maristane Mendes. Obrigada, doutora Maristane, por estar com a gente nesse sábado aqui hoje. São muitas as perguntas. Antes da gente falar sobre essa preocupação sobre uma epidemia, o que me assustou muito quando eu li a matéria, eu vou começar com as perguntas dos nossos telespectadores. Bom, a dona Benedita, do lado de Divinópolis, ela tem o diabetes, mas ela não consegue seguir a dieta. Ela queria saber como é a dieta de uma pessoa que tem diabetes. Eu vou passar uma orientação geral, porque o melhor seria se ela tivesse uma orientação específica para a necessidade do controle, mas em linhas gerais ela precisaria fazer a retirada do açúcar e ter uma alimentação fracionada, ou seja, pequenas refeições várias vezes ao dia, de maneira que o organismo consiga não deixar a glicose subir de uma maneira tão intensa, proporcional à capacidade de
produção de insulina ou do tratamento que foi instituído. Então seriam umas duas regras muito importantes: nada de açúcar e refeições fracionadas, aproximadamente a cada 3 horas. E dentro dessa dieta, a divisão, né, um pouco de carboidrato, não na forma de açúcar, proteínas, gorduras de preferência saudáveis, vitaminas e minerais. No caso do carboidrato, é bom ela evitar o pão branco? A preferência seria pelos carboidratos integrais. Então, pão integral, arroz integral, isso é como preferência mesmo. Não é que seja proibido o pão branco, mas seria mais vantajoso por questões de elevação da glicose, os alimentos integrais. No caso da dona Benedita, né, ela está aí meio perdida em relação à dieta. É claro que essas dicas são importantes, mas é bom também ela procurar uma orientação para seguir a dieta certinha, sem problemas. Seria interessante que ela tivesse orientação de um nutricionista e mesmo quando ele não está à disposição, nos centros de saúde a gente tem, na maioria das cidades, programas para os diabéticos que contam com equipe multidisciplinar e muitos deles têm um nutricionista. Então ela pode ter acesso no próprio sistema público de saúde. Tá aí o recado. Agora a Maria de Fátima Ferraz, lá de Uberlândia, ela quer saber os benefícios que o chá da graviola pode trazer para combater o diabetes e também a obesidade e como usar. Essa pergunta ela é boa porque abre espaço para a gente comentar a respeito de todos os alimentos aos quais são atribuídos poderes, que seja emagrecedor ou de controle da alimentação. Então nós não temos nenhum dado científico que respalde o uso específico dessas substâncias com vias a alcançar o controle da glicose de maneira isolada. Então nada impede que ela use o chá da graviola, mas não se esqueça de estar fazendo o que o médico orientou, provavelmente atividade física e uma dieta em sentido mais amplo e uso adequado das medicações. Correto. Agora a Leda do bairro Tibério, também de Uberlândia. Uma pessoa com mais de 60 anos, que adora comer doces, ela pode desenvolver o diabetes? Pode sim. Na verdade, o que a gente precisa deixar um recado para essas pessoas é que não é o consumo de doce que induz o surgimento do diabetes, não. Os fatores de risco seriam, principalmente, se essa pessoa já tem mesmo obesidade, o sedentarismo, um histórico familiar de diabetes, né, alguns antecedentes familiares, se ela já teve alteração da glicemia previamente, se faz uso de algum medicamento que possa elevar os níveis da glicose. Então, do conjunto de tudo isso é que surge o risco para apresentar o diabetes. Então, não ficar muitas vezes fixado a ideia de que quem come doce demais acaba por desenvolver o problema. Agora, de toda maneira, o excesso do doce, o excesso de qualquer outro nutriente, ele não é bem-vindo, porque ele sobrecarrega o metabolismo e pode proporcionar disfunções. Agora, doutora Maristânia, a Sueli Souza, a dúvida dela é o seguinte: quem tem diabetes, como é que fica em relação à bebida alcoólica? Bom, o consumo de bebida alcoólica, ele não é recomendado por ninguém. Não é que o diabético não possa beber, mas isso vai ter que ser discutido de uma maneira individual com o médico de cada paciente, porque isso vai estar amparado. Se ele tem um bom controle e, em função disso, é possível ingerir uma quantidade pequena de álcool, então isso vai ser instruído pelo médico. Normalmente a gente recomenda que a pessoa evite. Agora, a Ana Bernardes nos mandou a pergunta pelo Twitter, né? E a dúvida dela é a seguinte: o diabetes pode ser desencadeado por um fator emocional? Essa é uma dúvida muito frequente e, de certa maneira, a resposta seria que naquele paciente que tem condições predisponentes, então ele está realmente num estado de doença pré-clínico, prestes a apresentar o diabetes, um fator emocional ele pode ser a gota d'água. Nunca seria a causa do surgimento da doença. Então, uma pessoa que já tem uma disfunção prévia e simplesmente algum fator emocional foi tão somente o deflagrador. As pessoas confundem muitas vezes que as alterações emocionais justificariam as glicemias elevadas. No entanto, a gente sabe que estresses mais agudos, não só psicológicos, mas infarto, fraturas, cirurgias, podem resultar num descontrole agudo e imediato. Agora, normalmente a gente tem os aborrecimentos do dia a dia, isso não justifica glicemias elevadas. Agora, a gente hoje no Dia Mundial do Diabetes e essa informação de que a doença é
uma epidemia global. Isso preocupa bastante, né? Então, no caso, a prevenção realmente é o único caminho. A gente tem que insistir nisso, doutora Maristany? Com toda certeza. Na verdade, as entidades médicas estão muito preocupadas com esse crescimento explosivo dos diagnósticos, principalmente do diabetes tipo 2, que é o que responde por 80% a 90% dos casos. Então, nesse tipo de diabetes, a prevenção é fundamental e consegue impedir ou muitas vezes retardar o surgimento da doença. E para aqueles que já são diabéticos, pelo menos retardar o surgimento de complicações ou até mesmo evitá-las. E por onde começar? Normalmente a gente vai ter que estar recorrendo àquele tripé como eu mencionei. Então, atividade física, alimentação adequada e, quando necessário, o médico vai estar prescrevendo os medicamentos. Agora, para prevenção, o exercício é que teria um efeito dos mais importantes, porque o exercício físico ele tem o poder de melhorar a força de ação da insulina. Então, dessa maneira, a gente consegue que o pâncreas consiga trabalhar de maneira mais eficiente, sem tanto desgaste, e a alimentação ela acaba colocando uma exigência metabólica proporcional ao que a pessoa realmente se alimenta. Então, essas seriam as duas armas principais: combate ao sedentarismo e uma alimentação que fosse saudável e fracionada. Para a gente encerrar esse papo ótimo nosso aqui, tem controle. A pessoa que tem o diabetes, ela não precisa ficar assustada. Tem controle, ela pode barrar as complicações. Certamente. Depende muito de um trabalho de parceria, do acesso ao tratamento médico e as colocações adequadas médicas, mas, sobretudo, do cuidado dela em casa, seguindo corretamente as orientações que ela tem recebido e que seja por seu médico ou em programas como esse. Responsabilidade, disciplina, uma vida tranquila, com certeza a gente consegue mudar pelo menos um pouco esse quadro e manter a qualidade de vida, né? Eu conversei com a doutora Maristany Mendes, endocrinologista. Doutora Maristany, muito obrigada, um ótimo fim de semana.